apneia do sono, porque é uma doença com uma prevalência altíssima, 33% da população tem algum grau de apneia do sono, e a maioria segue sem diagnóstico nenhum, sem tratamento, portanto, né? Nos Estados Unidos falam em 85% dos apneicos. Então, imagina, uma prevalência de 33%, 85% ainda permanece sem diagnóstico. No Brasil e no resto do mundo, 90, sei lá quantos por cento. As pessoas não sabem que tem apneia do sono. Bom, nós estamos aqui com um profissional que eu admiro muito, que tem um currículo assim super completo, e acho que o relevante aqui para nós é entender que além dele ser engenheiro elétrico, ele foi fundador de algumas startups e atualmente ele é fundador e CEO da Biologics. E a ideia central dessa conversa, e um dos grandes motivos que eu chamei e convidei o Tássio para estar aqui conosco no Dani Talks, é para que vocês consigam visualizar a carreira e o percurso que um empreendedor ele segue muitas vezes para que ele tenha sucesso em suas ideias, em seus projetos. E aqui nessa conversa, vocês vão ver, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar também sobre como captar recursos para que esse sonho ele se torne realidade. E mais do que isso, a gente vai falar dessa revolução que vem sendo a Biologics no diagnóstico do sono e no bem-estar e saúde das pessoas. Principalmente porque vocês verão, os números são muito preocupantes e o quanto mais a gente fizer esse diagnóstico precocemente, mais a gente vai conseguir ter os tratamentos desses pacientes. Então, seja muito bem-vindo, tá? Sou Dani Talks. Legal, Dani, é um prazer meu estar aqui com você, né? Também sou super fã seu, é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Que bom. Bom, para a gente começar aqui essa conversa, como eu disse, a gente vai falar do empreendedorismo, né, até essa questão toda do quanto o diagnóstico do sono ele é importante para a saúde das pessoas. E uma outra questão que a gente vai tentar ao máximo explorar é, quando a gente fala em empreendedorismo, às vezes a gente fala do empreendedorismo de uma pessoa em seu setor, na sua área de atuação da empresa, mas muitas vezes a gente fala das startups. E aqui eu acho que a gente tem uma grande chance, né, com você, de conhecer o que está por trás de todos esses desafios e oportunidades. E para começar essa jornada do empreendedorismo, eu gostaria muito que você contasse um pouco para nós sobre a sua trajetória empreendedora, que foi marcada por experiências super, né, importantes, em empresas também de tecnologias, e até a fundação da Biologics. Então, como essas experiências influenciaram a sua decisão de empreender no setor da saúde especificamente, e o que chamou a atenção nesse mercado, e como você vem enxergando a relevância para a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Então, bom, eu sempre empreendi, eu sou engenheiro elétrico, né? Eu não sou médico, sou engenheiro e muito envolvido sempre com concepção, criação, desenvolvimento de produto. Logo que eu me formei, eu já comecei, eu nunca trabalhei com carteira assinada, vamos dizer assim, só com estágio antes de me formar. E eu já comecei uma empresa, na época eu queria trabalhar com eletrônica embarcada em veículos, né? Poderia ser veículos, barcos, aviões, o que fosse. E a gente começou a fazer os painéis, eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo que é engenheiro mecânico, mas é um super designer, que depois foi para a área de design de barcos, mas enfim, a gente tem esse lado de design, depois eu também falo um pouco sobre isso, família toda, meu pai arquiteto importante, todos os 5 filhos com alguma ligação com design, né? E a gente começou a desenvolver os painéis eletrônicos para carro, na época que não tinha carro importado no Brasil. Então, a gente fazia os painéis digitais para carro, que eram já, vamos dizer assim, não que eles eram tecnologicamente muito avançados, mas para a época era uma coisa assim bem legal.
E aí era aquele esquema de startup de fundo de quintal mesmo. A gente soldava com as próprias mãos os componentes, e, enfim, aí vendemos em alguma daquelas fábricas que faziam os carros fora de série. Tinha o pessoal da Dacom, né, que fazia os carros lá no prédio da Dacom, o Mini Dacom, enfim, a gente fez esses painéis. Eu sempre quis fazer coisas, sempre me imaginei criando produtos e empreendendo. Me imaginava fazendo isso ao longo da minha vida. Isso era muito pequeno na época e durante esse período, acho que foi em 89, o meu irmão resolveu que ele queria desenhar barcos, né? Ele pegou uma mochila e foi embora para o Caribe para atravessar velejando, e eu, então, fui seguindo aqui, e nessa época eu tinha uns amigos que eram sócios de grandes empresas de ônibus, intermunicipal, interestadual, em Minas. E aí veio a ideia de desenvolver um computador de bordo, vamos dizer assim, que funcionasse como um tacógrafo, né? O tacógrafo é um equipamento que tem nos caminhões pesados e ônibus, que é o velocímetro, assim, ele abre e você põe um disquinho lá dentro e ele registra durante 24 horas a velocidade que o veículo andou. Então, o guarda rodoviário podia parar o veículo, sei lá, e olhar o disquinho lá e falar, olha, há 12 horas atrás você estava em excesso de velocidade, vou te multar. Isso era um equipamento obrigatório por lei e a gente queria fazer uma versão digital disso, né? Nós desenvolvemos isso, começamos a colocar em algumas empresas desse grupo, e só que as empresas ainda estavam começando o processo de informatização. Então, a gente chegou antes da hora. Isso foi muito antes dos rastreadores via satélite que depois vieram, com o Piquet e as outras todas que vieram. E aí a sociedade acabou não indo para frente, e só que a gente também, logo na sequência, começou a receber demandas das usinas de açúcar para fazer esse dispositivo para controlar a frota das usinas de cana. Uma operação de guerra, né, Dani? Quando a safra, que vai, sei lá, de março a novembro, 24 horas, né, 3 turnos, tem que levar a cana para a usina. E aí tem as colhedoras, tem os tratores que a cana joga, a colhedora joga a cana ali, depois ele transborda para o caminhão de cana que leva para a usina. Então a gente desenvolveu uma solução super bacana, super complexa, de trazer todas as informações de todas as máquinas, não tinha comunicação à distância, o caminhão de cana se comunicava com as máquinas e levava a informação na porta na balança onde pesa a cana, ele descarregava, eles tomavam as decisões logísticas e o caminhão levava de volta essas informações lá para frente de corte. Foi uma Você solução... rastreava toda essa jornada. Toda essa jornada, e ainda indicava se ele ficava parado com o motor ligado, que consumia combustível, os excessos de velocidade. Era uma caixa preta, não para ser usado em acidentes apenas, mas para o dia a dia, né, do gestor da frota. A gestão, aham. E então a coisa foi caminhando, e aí foi assim, foi um sucesso essa solução que a gente desenvolveu. Em 2009, a gente estava já com, sei lá, com umas 150 usinas clientes, né, usando esse nosso dispositivo, essa solução, e aí veio a americana John Deere, né, que é o grande fabricante de máquinas agrícolas do mundo, né, aquelas máquinas verdes com as rodinhas amarelas, que é meio orgulho americano, né, super tradicional, e olha, a gente quer fazer uma parceria, queremos não sei o quê, a gente tomou um susto, marcaram uma segunda reunião em Miami. Aí, quando na noite anterior a gente saiu para jantar, veio a pessoa de fusões e aquisições da John Deere. Aí que caiu a ficha, que eles estavam planejando, né? E aí fizeram a proposta para comprar 50% da empresa e a gente trabalhar no regime de joint venture durante 5 anos, o que foi uma experiência incrível, né? Porque é uma empresa gigante, super tradicional, e a gente ali na pegada de startup, né, de ser rápido e tudo, então tinha assim, esse embate da cúpula que queria manter a empresa ágil, mas o pessoal da operação é um rolo compressor, né, auditorias mil, enfim, mas foi uma experiência incrível, muito legal mesmo. Aí nessa joint venture a gente começou a fabricar para as fábricas da John Deere, né, quer dizer, saía os componentes que a gente fabricava saíam nas fábricas que eles tinham, várias fábricas já no Brasil, os volumes cresceram para burro, faturamento, foi incrível. E aí depois de 5 anos que a gente estava previsto no contrato, tinha aquela opção do put e do call no contrato, e a gente acabou saindo, eu e os fundadores,
para mim, a minha veia de empreendedor não dava para ficar como executivo, tinha a possibilidade de ficar, né, numa empresa gigante, não era realmente o que eu queria para mim. Queria empreender de novo, e aí, isso foi em 2013, 14, a gente assinou no fim essa saída em 2014. Em 2013, eu já tinha decidido, por iniciativa própria, que eu queria empreender na área da saúde. Eu não me via como uma pessoa do campo, né? E a saúde sempre me interessou, a parte científica principalmente, então eu queria entrar na área da saúde. Então, assim que eu assinei todos os contratos dessa saída com a John Deere, no dia seguinte eu comecei a trabalhar, eu já estava meio namorando isso, de fazer monitoramento remoto de pacientes com doenças crônicas, usando as tecnologias mais novas, né? Então, em vez de monitorar máquinas agrícolas, vamos monitorar pacientes. Sim. E a ideia era que muitos desses pacientes ficavam no hospital só para serem monitorados. Eventualmente, eles poderiam estar em casa, se a gente conseguisse disponibilizar essas informações para o hospital, para o médico, para os cuidadores, para o home care, enfim, para as famílias, né? Mas isso ainda estava engatinhando, isso era 2015, 2016, e eu já estava desenvolvendo, eu sozinho, um sensor que ia ser um ECG, né, um PET para eletrocardiograma e um oxímetro para monitoramento das doenças crônicas, DPOC, insuficiência cardíaca. Mas nessa época eu conheci o Geraldo Lourenço Filho, né, que é um dos médicos mais importantes no Brasil de apneia do sono e no mundo. Tem um trabalho multicêntrico, o Geraldo é o coautor brasileiro, e ele me convenceu que a apneia era uma oportunidade imensa, né, a apneia do sono, porque é uma doença com uma prevalência altíssima, 33% da população tem algum grau de apneia do sono, e a maioria segue sem diagnóstico nenhum, sem tratamento, portanto, né? Nos Estados Unidos falam em 85% dos apneicos. Então, imagina, uma prevalência de 33%, 85% ainda permanece sem diagnóstico. No Brasil e no resto do mundo, 90, 90 e sei lá quantos por cento. As pessoas não sabem que tem apneia do sono. E aí eu já estava com esse oxímetro pronto, e o Geraldo é pneumologista, a tese dele é que para diagnóstico de apneia do sono, você não precisa do EEG, né, que é o eletroencefalograma, que você usa ele na polissonografia para você saber as fases do sono. O índice que sai na polissonografia, o resultado final ali, é um índice que chama IAH, Índice de Apneias e Hipopneias. Quantos eventos você teve de parada respiratória durante a tua noite inteira? Não interessa que fase você está. Então, para que o EEG, né, que causa esse desconforto tão grande para as pessoas e complica tanto o exame? Então, a gente desenvolveu essa solução baseada num oxímetro de alta resolução que a gente desenvolveu, né? Eu sempre desenvolvi hardware, fabriquei hardware, então, para mim, hardware nunca foi um problema para fazer. E assim começou a Biologics. Isso foi, assim, o Geraldo entrou no começo de 2016 e em 2018 a gente conseguiu a Anvisa do produto e lançamos o produto oficialmente, como ele é hoje, nessa plataforma de exames, né? A gente chama o exame, a marca registrada Exame do Sono Biologics. A gente lançou esse exame no Congresso Brasileiro do Sono em dezembro de 18 e em 19 que a gente começou a comercialização. Incrível. E é muito interessante, acho que duas questões que você traz. Primeiro que muito desse esforço, dessa visão, você falou, Dani, começou não exatamente na Biologics, mas anteriormente, na garagem, no fundo do quintal. Então, aqui eu acho que vale assim até te ouvir um pouco sobre o quanto esse propósito pessoal ele é importante, desde eu vou fazer independente de onde, e até a sua decisão da saída de uma empresa americana, que você realmente teria uma oportunidade importantíssima como um diretor, como um gestor, mas você segue no seu propósito de empreender. Exatamente. Então, Isso, eu não sei assim como explicar, mas assim, eu nunca tive dúvida, mas dúvida nenhuma que eu ia seguir já para uma próxima e no futuro, sei lá, se acontecer alguma coisa aqui na Biologics, vai ter uma próxima também, né? Então isso para mim, tá claro, não existe medo, não, é natural.
É, isso é meio complicado, porque com 50 anos, sair para empreender, largar uma oportunidade enorme, também tem os riscos envolvidos, que não são poucos. Mas, Sim, assim, acho que a gente tem essa visão bem clara também. Tudo que você fizer bem feito vai dar certo. É difícil não dar muito certo, legal ouvir isso. né? Aham. Mas e aí fazer bem feito é sangue, suor e lágrimas, né? Não tem moleza, não tem glamour nenhum, Sim. né? Health tech, né? Não tem glamour nenhum. Digitalizou! Exato. Não é nada disso. Esse é o lado bonito, né, Tássio? Muita persistência, todo tipo de dificuldade. Acho que tem assim meio aquela sensação, né, de euforia, desânimo, mas sempre numa tendência de crescer, né? E vai acontecendo isso, né? É muito difícil, eu acho, o começo da empresa, né? É muito difícil você acertar e vencer, fazer a coisa acontecer financeiramente, né? Realmente, mas não tem recompensa maior, não tem, acho que o maior, como é que fala, achievement pessoal, eu acho que é você empreender e conseguir virar, né? Tem. Entrar em Fazer produção esse para valer. turnaround aí. É, Agora, é interessante que eu tive a oportunidade de conhecer a equipe, a Biologix, assim, bem no início, e acompanhar essa trajetória de sucesso e, ao mesmo tempo, de muitos desafios, porque quando você traz os números dos diagnósticos, a gente não falou ainda, mas das dificuldades que o paciente tem de acessar testes que trariam esse diagnóstico e são tão grandes que parece que seria muito fácil. Mesmo você tendo todas essas provas, hum, a trajetória de qualquer startup ela é muito desafiadora. Eu acredito que muitas pessoas têm esse lado, acho que você é muito claro, esse lado do empreendedor, mas tem pessoas que falam, né? Eu gostaria, quando eu chegar aos 50, empreender, que não nasce ainda com essa veia. Quais você diria que são, assim, ou que foram os desafios maiores, no caso da jornada da Biologix, que você traria aqui? as dificuldades, né? Acho que a primeira que tem, que assim que ficou muito claro, é que empreender na área da saúde é mais difícil do que nas outras áreas. E aí acho que assim, de bate-pronto eu lembro de dois pontos, por que isso acontece. Primeiro, os médicos são super conservadores e são, eu já vi isso até, que eles são treinados para serem conservadores, quer dizer, eles têm que seguir o caminho mais seguro. Então, não é que é um defeito, é a formação. E você vir com uma tecnologia disruptiva tem uma resistência enorme, né? Então, isso aumenta esse tempo que você precisa para o negócio virar. Eu acho que esse é um dos fatores mais claros, assim, que né, vários amigos que foram para fintech e outras coisas, marketplaces por aí, o negócio cresceu muito mais rápido, né? É diferente. Saúde é diferente. E conversando com o pessoal, né, a gente faz parte ainda, né, da Eretz, que é a aceleradora do Einstein, né? Eles sempre falam, a Biologix hoje é uma das empresas que cresceu mais rápido, porque as outras têm ainda mais dificuldade, quando, sabe, né, nesse tempo, a parte regulatória, né? A parte regulatória, o que os outros setores não têm, é muito complicado. Tem tudo na saúde. Sim, É difícil, mas por outro lado tem que ter, né? A gente reclama do regulatório, da Anvisa, mas a Anvisa para a gente acho que foi ágil, não é o problema. E tem que ter, né? Porque senão você já imaginou se as pessoas começam a fazer qualquer coisa por aí, né? Sem critérios de segurança. Então, acho que esses dois pontos, né? O conservadorismo do médico e a parte regulatória são dois dos grandes sim. desafios nessa área. Conheça um pouco mais sobre o nosso apoiador e logo voltaremos ao episódio. A YouCare Brasil é a agência full service na área da saúde, especializada em marketing digital, consultoria estratégica de marketing e vendas, treinamentos e mentoria. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. Agora, não entrando 100% na parte técnica dos distúrbios do sono, mas até para a gente contextualizar, hoje existe uma falta de diagnóstico
nessa área, certo? Então, as pessoas ou elas não têm acesso aos exames que fazem o diagnóstico de apneia, ou até mesmo elas não querem, porque elas sabem que até há pouco tempo atrás você precisava dormir num lugar que não é o seu ambiente, assim por diante. Então, esse também foi um cuidado que vocês tiveram de trazer uma solução que trouxesse para o paciente talvez uma facilidade de utilização. Então, por quê? Porque, assim, com esses números que eu falei, a prevalência é tão alta e o subdiagnóstico tão alto, quase todo mundo tem que descartar a apneia do sono. E não é uma vez, porque quando você envelhece, piora. Quando você aumenta o peso, piora. Quando a mulher entra na menopausa, piora. Então, em princípio, um exame de apneia do sono deveria entrar no check-up anual. O paciente do cardiologista que faz check-up é um potencial apneia, né? Tem esse pouquinho de excesso de peso, tem pressão alta, tem alguma arritmia, uma fibrilação atrial, né? Pode ver que tem apneia de sono. É impressionante. Então, aí acho que vale a pena falar um pouquinho da apneia em si, né? O que é a apneia do sono? A apneia do sono é um bloqueio, são paradas respiratórias, porque quando a gente dorme, a gente relaxa, né? Os músculos relaxam. Em algumas pessoas, esse relaxamento, aqui nessa região da garganta, bloqueia a passagem de ar. E a pessoa fica sem respirar mesmo. Aí tem a apneia, que é essa obstrução total, e a hipopneia, que é uma obstrução parcial. O que acontece quando tem esses eventos, então, é que a pessoa tem que ter um microdespertar, porque se ela não tivesse microdespertar, ela vai morrer. E o microdespertar ressuscitativo, como o pessoal fala, muda o tônus muscular, a pessoa respira, volta a dormir, dali a pouco começa de novo e faz isso. Tem gente que tem 300 vezes por noite, uma parada respiratória. E aí, com essas paradas, tem duas consequências importantes. A primeira, a oxigenação cai muito, assim, mas cai muito. Tem gente, lógico, aí varia o grau de apneia, mas tem gente que a saturação fica caindo a 70%, 80%, 400 vezes por noite. Aí é uma apneia gravíssima, né? Lembra na Covid, quando a saturação chegava em 92, a gente tinha que ir para o hospital, né? Você imagina as pessoas, sem perceber, ter a saturação caindo a 70%, 80% diversas vezes por noite, todas as noites, durante anos. É um caos para o corpo. E o segundo ponto, além a hipóxia intermitente, que chama isso, né? A saturação caindo. E o outro ponto é a fragmentação do sono. Quando a pessoa tem esse microdespertar, ela interrompe a fase do sono que ela estava e ela não entra em todas as fases que deveria entrar para o sono ser reparador. Então, é um sono não reparador, sem a pessoa perceber. Quem tem insônia, está acordado, sabe que tem insônia. Quem tem apneia não sabe que tem apneia. Acorda cansado de manhã, não tem noção que teve esses microdespertares e vai ter sono durante o dia. O Geraldo sempre fala, né? Quando o paciente chega no consultório, ele pergunta: e aí, o senhor tem dormido bem? Ah, sim, doutor, eu durmo em qualquer lugar. Já viu, né? O cara está dormindo de dia em qualquer lugar é porque não está dormindo à noite. Vai dormir no volante, vai ter acidente, ter problema de produtividade, de memória, até problemas sexuais. É um estrago geral. Então, a apneia é isso, quer dizer, e aí esses dois problemas, o sono fragmentado e a hipóxia intermitente, causam diversos problemas. Eles são relacionados, assim, fortemente com diversas doenças cardiovasculares. Então, com fibrilação atrial, com hipertensão resistente a tratamento, com AVC. A pessoa tem AVC, sei lá, 70% das pessoas que têm AVC, nessa ordem de grandeza, aí variam as pesquisas, vai entre 40% e 70% das pessoas que têm AVC têm apneia do sono. E insuficiência cardíaca, infarto, e assim, então aí a pessoa tem, tive AVC, mas é por causa da idade. Não é por causa da idade. Se tivesse usado o CPAP, enfim, feito um tratamento para apneia do sono, eu não teria tido AVC. E isso acontece aí na rotina médica. E aí vem uma coisa que, estando de fora e não sendo médico, né, que me chama muito a atenção já existe tanta evidência publicada dessa relação da apneia do sono com doença cardiovascular, porque está nas recomendações da American Heart Association, tem que olhar a apneia do sono. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem lá um guideline, tem que olhar a apneia do sono. Por que a apneia do sono não entrou ainda na prática de todos os médicos?
Nós temos que mudar isso. Tem que descartar pneu de sono. As pessoas vão ter problema, vão bater o carro, vão ter um infarto, vão ter um AVC. Porque se tivesse tratado a pneu, não teria nada disso. Então, esse é um ponto chave aqui, eu acho que a gente tem para resolver o maior desafio que a gente tem. Sim, e você trouxe uma questão que pode ser, talvez, uma maneira de se prevenir quando você fala na produtividade, porque isso não impacta, impacta em várias esferas, impacta numa empresa, impacta no convívio familiar. Então, acho que essa informação que você está trazendo, até como não médico, ela é super valiosa para nós, como os líderes, gestores, nós também avaliarmos como que a gente lida com isso nas nossas organizações, junto à nossa equipe, que é de saúde, que já vive, muitas vezes, num ambiente mais estressante e, às vezes, também dorme menos. Então, a gente realmente explorar melhor, levar em conta essas questões. Tem um trabalho grande feito por uma empresa de consultoria, eu acho que é no ano de 2015, falando sobre quanto custa essa falta de diagnóstico da apneia nos Estados Unidos. E o prejuízo estimado, eles falam em 150 bilhões de dólares, sendo que 70 bi é só por perda de produtividade nas empresas. Aí mais 30 e tantos bilhões as comorbidades, essas doenças associadas. Entendeu? O negócio é assim, é uma crise de saúde oculta, gigante no mundo inteiro. Agora, Tássio, por que as pessoas não fazem? Elas não sabem. Então, vamos imaginar, a gente não sabe que a gente tem essa possibilidade, que isso é muito sério, ou seria qual o problema? Não, Dani, exatamente, então. Assim, acho que as grandes barreiras ou motivos dessa dessa falta de diagnóstico são, lógico, a complexidade da polissonografia e a baixa disponibilidade. Né? No Brasil, 25% da população é atendida, vamos dizer assim, pela ANS, 75% pelo SUS. No SUS, não tem, ou se tem fila de 2 anos, de 3 anos para fazer uma polissonografia. Então, o médico nem pede. E no sistema privado também não é trivial. Tem fila para marcar exames, o exame é caro, é desconfortável, nem todos os planos pagam o exame. Então, os médicos acabam não pedindo. Além disso, acho que tem uma outra barreira, que é a educação médica mesmo, quer dizer, medicina do sono é uma coisa recente, polissonografia é da década de 70, mais ou menos. O pessoal lá em Stanford estava investigando epilepsia, e começou a ver as apneias. Então, é uma coisa recente que não entrou também na rotina. Acho que está melhorando, cada vez mais está se falando do sono e as suas consequências da privação de sono, de qualquer tipo de privação de sono, mas ainda está engatinhando. E aí acontece de pessoas, vamos dizer assim, do nosso convívio, que nunca ouviram falar em apneia do sono. Nunca ouviram falar. Quem não é da área médica e não tem alguém, um caso na família, alguma coisa assim, nunca ouviu falar. Mas é uma coisa que eventualmente as pessoas têm. Aconteceram coisas, Dani, por exemplo, a gente vende no congresso de cardiologia, vendemos lá no cardiologista para ele vender lá no consultório dele depois dos exames. Ele, cardiologista, faz o exame na noite, volta no dia seguinte lá no stand, impressionado, deu uma apneia lá que ele nunca imaginou que ele tinha, um cardiologista. Então, tem ainda esse problema de educação e lembrar que existe esse problema de apneia do sono. Certo. Agora, pensando nessa linha da educação, você trouxe primeiro uma questão voltada para o médico, e você falou do cardiologista, mas pelo tamanho do problema, não só essa especialidade seria uma especialidade demandante desse exame, certo? Uma ginecologista poderia recomendar para uma pessoa que entrou na menopausa? Claro. Então, classicamente, vamos dizer assim, medicina do sono é feito por 4 especialidades, otorrino, pneumo, neuro, cardiologia. Cardiologia até foi aprovada, acho que no Conselho de Medicina recentemente, assim. Então, porque esses pacientes lidam com apneios, tem um endócrino também agora, então, com essa questão de obesidade, isso aí também é outro mundo agora que vai abrir uma oportunidade enorme de tratamento usando as moléculas lá, os Ozempics e afins,
Já tem um trabalho publicado enorme da Lilly, né, falando do uso da molécula do GLP-1, né, e a redução de apneia do sono. Só que não entrou na bula ainda é off-label a apneia do sono, mas vai entrar daqui a algum tempo. Né? Ou seja, é algo que demora. Demora, está acontecendo, né, mas demora. Uhum. Eu acho que Agora, isso. você falou dessas especialidades, outras especialidades, como odontologia, por que eles também teriam um ganho ao fazer esse diagnóstico dos pacientes? Tá. Desculpa, só voltando um pouquinho ainda à pergunta anterior, outras áreas, quer dizer, geriatria, ginecologia, que acaba sendo a clínica da mulher, né? Todo mundo deveria fazer o exame, né? E não adianta ter, assim, resistência, só o médico do sono pode fazer exame, tem um pouco isso, mas, poxa, a Apple acabou de lançar na última versão do Apple Watch a detecção de apneia do sono, não é um exame, eles falam, acho que no fim do mês, olha, tem chance de ser apneia do sono, quer dizer, as pessoas vão ver no relógio delas, né? Então, a gente quer dar essa oportunidade dos médicos, não especialistas de sono, oferecerem o exame, ao invés de caminhar esse paciente para um médico de sono que vai pedir a polissono e isso vai levar meses, talvez, para o paciente voltar, com o exame da Biologix, no dia seguinte ele tem resultado. E aí sim a gente está desenvolvendo agora na nossa plataforma a continuação da jornada ali do profissional de saúde, que não é especialista, de achar na plataforma especialistas de sono para receber esse paciente para fazer tratamento. Então, o dentista tem uma situação bem particular, porque o dentista é o responsável por um dos principais métodos de tratamento de apneia do sono, que é um aparelho de avanço mandibular, como se fosse uma placa de bruxismo, só que ele é feito para projetar o maxilar um pouquinho para frente. Então, você dorme, na hora de dormir você põe e abre um pouquinho aqui a passagem de ar. É coisa mecânica mesmo. Não serve para apneia grave, normalmente, porque não vai dar conta, né? Esse pequeno avanço que não vai ser, mas para apneia leve, moderada, ele deve resolver. E esses dentistas, eles não tinham um meio de fazer o follow-up desse tratamento. Então, eles têm que ir ajustando esse avanço, mas que feedback que eles têm ali? Acho que a companheira falando, melhorou o ronco, sabe? Não tinha como medir, porque você não vai mandar um paciente fazer, depois de colocar o aparelho, olha, cada 15 dias faz uma polissonografia de laboratório. Dá para fazer, né? Não, é impossível. Então, eles agora incluem no valor do pacote do aparelho já 3 ou 4 exames da Biologix e eles têm uma métrica precisa para ver o quanto que está melhorando, quanto que eles têm que alterar esse avanço do aparelho de avanço mandibular. Então, o dentista assim, na nossa base de clientes, hoje representa em torno de 30% da nossa base. Incrível. E até para o dentista é uma maneira de ampliar o portfólio de serviços oferecidos e garantir que realmente as coisas propostas têm resultado, né? Claro, exatamente. Tá. Agora, pelo que você nos contou aqui, um paciente ele poderia realizar o teste da Biologix na casa dele, sendo que a prescrição ou a recomendação, ela geralmente é feita por um profissional da saúde que tem o equipamento da Biologix e fornece esse paciente para ele levar para a casa dele e fazer o diagnóstico, certo? Certo. Então, isso é um problema ainda, quer dizer, esse é o nosso modelo de negócio, né? A gente vende para o profissional de saúde, a gente fala assim, a gente empodera, não sei se essa palavra é muito bem vista, mas, enfim, a gente empodera o profissional de saúde para ele fazer o exame nos pacientes que ele julgar necessário fazer. Só que isso cria um problema, né? Todos os outros médicos que ainda não são nossos clientes, eles não conseguem pedir o exame. Então, a gente está querendo resolver isso agora, do médico prescritor ali, pediu o exame Biologix. Está disponível, já está disponível no Einstein, está disponível no Alta, o exame da Biologix. Mas as pessoas acho que acabam não indo, e lá não está totalmente... Às vezes você liga no Einstein, sabe? É uma coisa que está ali meio ainda... Não está tão em evidência, e as pessoas às vezes acabam... né? Exato. Mas agora, pensando no profissional, eu acredito que tenha sido uma estratégia super importante, porque você aumentou rapidamente os pontos de contato onde a pessoa poderia, através de um direcionamento médico,
que já vai fazer a medição depois e já vai direcionar para um tratamento ou para um especialista. Então, você encurtou a jornada, que eu acho que para nós, como pacientes, é um ganho assim, sem tamanho. Agora, pensando ainda nesse acesso e agora empoderando o paciente e não apenas o profissional da saúde, você comentou que o Alta, que é um laboratório de diagnóstico do Grupo DASA, já oferece essa testagem. Uhum. E você sabe que eu acompanho há muitos anos o mercado de diagnósticos. Existem no Brasil, assim, existem algumas estatísticas, mas em torno de 15, 18 mil unidades de atendimento laboratorial. Se a gente for pensar nesse sentido, esses laboratórios poderiam oferecer para os seus pacientes como um serviço complementar o diagnóstico de apneia, certo? Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, por exemplo, na própria DASA, se eu não me engano, só o Alta tem polissonografia. Os outros todos, de todas as outras marcas, não tem exame de sono nenhum. O Fleury também, quer dizer, o Fleury tem na Fleury aqui, mas, sei lá, em outros laboratórios pelo Brasil também não tem exame de sono nenhum. Então, tem um potencial aí para, né, disponibilizar esse exame para a população. Muito interessante. Agora, por outro lado, tem também, a gente sempre fala isso aqui dentro, a gente precisa gerar demanda também, porque não adianta o exame estar disponível em todos os laboratórios se não tiver demanda. Então, a gente tem que aí conseguir, talvez, falar direto com o paciente para ele, olha, né, faça esse exame, tem essa rede aqui credenciada para fazer, e aí a coisa vai andar. E é um lado muito claro, também relacionado à educação. Você falou, quando eu tenho insônia, eu sei que eu não dormi bem. Agora, quando eu tenho apneia, muitas vezes eu não sei. E, assim, para mim, marcou muito isso que você falou como paciente. E uma questão que eu gostaria que você comentasse aqui conosco é o seguinte, qual é a relação do ronco com a apneia? Porque o ronco é algo que eu ouço também. Bastante, então, né? Incomoda, sim. Claro. E isso pode ser um sinal, porque... E até que a gente vai ter uma novidade, já adiantando, né? A gente lançou aqui um link exclusivo da Biologix. Te agradeço muito, viu, Tasso? Para que as pessoas possam fazer o diagnóstico do ronco, o teste do ronco gratuitamente. Inclusive eu fiz e fiquei muito impressionada, foi super legal. O ronco, né, é o grande alarme assim da apneia do sono. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, porque o ronco é, vamos dizer, um começo dessa obstrução. Provavelmente a pessoa vai passar a ter em algum momento a apneia do sono. Mas enquanto tem um ronco, que é aquele ronco regular, direitinho, que nenhum falha, normalmente não tem apneia. Todo mundo que tem apneia tem algum grau de ronco. O que acontece é que quando a pessoa tem apneia muito grave, às vezes esse ronco é todo bagunçado. Então ele ronca, daqui a pouco tem um engasgo, que não é um ronco, porque ela está naquele micro despertar ressuscitativo querendo respirar, e aí não ronca. Então, assim, um ronco regularzinho é menos importante, né? Um ronco todo irregular, com certeza está acontecendo a apneia do sono. E aí as queixas é isso, né? Acho que a coisa mais comum é principalmente a queixa das mulheres com relação aos homens, né? Do ronco, né? Tem o famoso cutucão da mulher. Nesse sentido, vamos dizer assim, porque tem gente que só tem o ronco e a apneia de barriga para cima. É uma questão aí de física, gravidade, né? O negócio cai para baixo. Você está de lado, essa musculatura toda da região da língua e atrás aqui no palato, de lado, eventualmente cai para o lado e não vai obstruir a passagem de ar. Então, tem gente que só virando de lado já resolve o problema. Tem gente que não resolve mesmo de lado. E aí tem tratamento, só também, para quem tem essa apneia posicional, que é só de barriga para cima, tem alguns travesseiros, tem uma receita caseira antiga, que é no bolso atrás, você costurar um bolso de pijama nas costas e colocar 2 bolinhas de tênis. Porque aí você não consegue ficar de barriga para cima, incomoda e você acaba virando, né? Esse tipo de coisa ajuda. Interessante. Você já testou, Tasso? Eu comecei a usar CPAP logo, eu uso o CPAP, mas eu estava com mais peso e eu estava precisando usar o CPAP mesmo, usei 4 anos o CPAP, depois eu comecei a emagrecer
e os meus exames já está dando agora uma apneia leve, pequena, então eu dei uma parada no CPAP, mas estou de Incrível. olho, né? Uau! É. Então tem cura, você pode, sim, com um bom tratamento, A melhor reduzir a cura apneia. é perder peso, né? Atividade física e peso, cada Aham. 10% de peso perdido melhora em 30% o índice de apneia, né? Tem na média, assim. Então, só que perder peso não é fácil, né? Então, Aham, certo? sim, Então, não é que é a muito solução legal. definitiva, mas quem conseguir agora usando, né, essas novas drogas, tem grandes chances de isso virar o principal tratamento para a apneia, né? Junto com o CPAP, né? A apneia grave tem que ser Uhum, CPAP. E aí resolve uhum. 100%, né? Resolve o ronco, resolve a apneia, não tem efeito colateral, é uma beleza. Só que tem que acostumar de dormir com a máscara, tal, que estão cada vez melhores, né? As máscaras hoje, Sim, assim, você põe, você mal sente que ela está encostando em você. Está muito sofisticado, as máscaras das marcas principais aí, né? uhum, que legal. Gostaria de anunciar um apoiador muito especial que é a Biologix, uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência. Ela tem um aplicativo de monitoramento do sono em conjunto com um sensor inovador que está democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. E é muito interessante que 1/3 da população adulta ela sofre algum grau de apneia do sono. E o mais alarmante é que cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco pode ser um sinal que passa despercebido, mas a gente pode mudar isso. Inclusive, eu pessoalmente fiz esse teste na minha casa, sozinha, e foi muito importante não só para a gente descartar uma possibilidade, mas também, se for o caso, a gente tratar a partir dessa informação. Então, vocês terão aqui um link exclusivo para fazer esse teste do ronco e também conhecer um pouco melhor sobre esse nosso importante apoiador. E Tácito, se alguém aqui que está nos ouvindo, seja um profissional da saúde, um laboratório de medicina diagnóstica ou até um possível paciente, como que eles fazem para se conectar à Biologix? E o que você gostaria de indicar de canais de contato para eles? Então, acho que o ideal é entrar no nosso site, né, biologix.com.br, e ali tem o dado de contato, né? O nosso telefone é 3030, é São Paulo, né? 3035 1211, e pedir para falar com a parte comercial, né? A gente tem também, aí vai ter WhatsApp para falar, e-mail, telefone, enfim, tem vários canais. Isso para o profissional, né, para ele passar a oferecer o exame no seu consultório. A gente não vende hoje a solução para o paciente final. O que a gente faz para o paciente, a gente tem a página do paciente no nosso site, a gente tem ali um campo para ele pôr o CEP, o endereço dele, e vão aparecer os nossos clientes que oferecem o exame mais próximos desse paciente. Então, E que legal, é, muito bom. isso está no Brasil E inteiro. Hoje a gente tem 5 uhum, mil clientes que oferecem o nosso exame. Estamos começando a operar já no Chile, na Argentina, na Colômbia, no Peru, na Costa Rica, agora Nova Zelândia, estamos vendo África, em Roma está rodando uma pesquisa, e, enfim. Então, o problema é mundial, né? Não é só do Brasil. Aliás, os países que têm mais obesidade têm mais problema, né? Estados Unidos, México, o negócio é ligado diretamente à obesidade, né? meu Deus. Agora, Tácito, pensando um pouco no momento atual da Biologix, eu sei que vocês estão de casa nova, farei uma visita, não vejo a hora de conhecer. A gente começa o Dani Talks com você falando desses desafios do empreender, né, dessa veia empreendedora sua, mas também a gente, né, eu gostaria que você falasse um pouco do momento atual e das conquistas. Ah, legal. Então, assim, acho que a gente tem alguns números interessantes para falar. Hoje, a gente está fazendo 14 mil exames por mês. Isso, e nós vamos fechar esse ano com 140 mil exames realizados esse ano.
Parece que o total de todas as polissonografias realizadas no Brasil é menos da metade desse número. E o SUS parece que faz só 10 mil polissonografias por ano. A gente vai fazer 140 mil exames, e é só o começo, né? O potencial está aí, né? Nós temos só 5 mil clientes de um universo de centenas de milhares de profissionais de saúde que poderiam estar oferecendo o nosso exame. Então, só o assim, laboratório são 18 mil, como eu te 18 trouxe mil. aqui. E só está no Alta e Sim. no Central de Exames do Einstein, né? Isso De aí. laboratório. Agora, então tem essa primeira grande conquista. Eu acho que aí vale falar um pouco também dos investidores, né, que a gente teve ao longo dessa nossa jornada. Exatamente ali antes de dezembro de 2019, pré-pandemia, né, a gente recebeu o investimento do Einstein, foi super importante, né, o selo do Einstein, não só o dinheiro, né, mas o smart money do Einstein, relacionamento e tudo mais, acho que foi super importante. E agora, nesse ano, a gente recebeu um aporte de um fundo, que é a Cortex, né, que é um fundo do Fleury, do Sabin e do Bradesco Saúde. Então, a gente tem, no nosso cap table, a gente tem o Einstein Fleury, não deve ter muitas empresas nessa situação, né? Uau! Porque ambos têm essa demanda, né? E isso cada vez mais valida a sua tese inicial, que é o mais, acho que, gratificante para um empreendedor como você, não? Exatamente, que é dar acesso a um exame preciso para toda a população, que hoje não acontece, né? A apneia do sono hoje é uma doença de elite, né? Sim. E eu acho que tem que falar também da importância que a gente teve aí, né, ao longo da nossa jornada na FAPESP, né? A FAPESP é incrível, funciona perfeitamente bem. Quem está empreendendo e começando, procure, tem que estar sediado em São Paulo, né? Estado de São Paulo. Procure a FAPESP, a instituição é seríssima, os programas funcionam. A gente teve 3 aportes da FAPESP, o PIP, né, fase 3, que é comercialização industrialização e comercialização do produto. Então, essa é uma recomendação que eu faço. Empreendedor de São Paulo, procure a FAPESP. E é interessante, Tasso, aqui até colocando isso como uma oportunidade. Foi, inclusive, com os investimentos da FAPESP que a YouCare pôde atender a Biologix em uma das fases. Sem dúvida nenhuma, exatamente. Né? E a gente participou, viabilizou, e acho que isso quer dizer, a gente não precisa, como empreendedor, se contentar com pouco, principalmente se a tese faz sentido. A gente pode ter acesso a excelentes serviços para fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Uhum. E essa nova sede, conta aqui para nós o sentimento aí de estar num espaço novo. Então, como eu falei, eu comecei logo depois, né, no dia seguinte das assinaturas lá dos contratos com a John Deere, eu já mudei para um escritório, que era aqui em Pinheiros também, que era da advogada que fez que foi a minha advogada nesse processo, né, da venda da empresa. Ela estava com uma salinha vazia, eu comecei ali, sozinho. E aí fui ficando lá. E a gente ficou 10 anos lá nesse escritório. E agora a gente está com 25 pessoas na equipe, não tinha mais como ficar, né? Então, assim, era urgente a gente vir para um escritório novo, e agora com essa rodada que a gente, né, finalizou agora no primeiro semestre com a Cortex, né, a gente teve essa possibilidade de fazer um escritório arrumado, em ordem, onde as pessoas se sentem bem para vir trabalhar. Eu acho que muda, né, todo o astral da equipe, de todo mundo, para trazer clientes, para trazer fornecedores, outra dinâmica, né, outro astral. Aliás, Dani, né, você está convidadíssima para vir conhecer a Biologix. Muito obrigada. E sobre as inovações que você pretende fazer no dispositivo atual? Então, nós estamos preparando um projeto que acabou atrasando, mas que agora está quase lá, um sensor que vai complementar o exame que a gente já tem, que é exatamente sobre aquela questão da posição de dormir. Hoje o nosso oxímetro chama OxyStar, agora a gente vai preparar o BodyStar, que é o sensor que você cola ali no peito e ele vai dar, em cada posição que você fica durante a noite, quantos eventos de apneia você tem. Eventualmente, se tem apneia posicional, você pode fazer um tratamento antes de ter que partir
né, por um CPAP ou aparelho do dentista, você pode tentar um tratamento posicional. Então, esse sensor deve sair, ele vai complementar o exame, o laudo vai ficar bem mais completo. A gente está preparando também aí uma surpresa mais para ajudar os médicos para entender ou direcionar o paciente para entender melhor o resultado do exame, mostrar os tipos de tratamento disponíveis e disponibilizar, vamos dizer assim, listas de profissionais especialistas de sono para encaminhar para tratamento. Eu vejo assim, já comentamos antes aqui, né? Eu acho que é o caminho natural. Eu preciso só convencer esses médicos do sono que eles vão receber paciente, né? Quer dizer, já com o laudo, não para fazer exame, já com o exame na mão. Então, eu acho que esse caminho é fundamental e isso a gente está implementando agora no portal para sair. Então, a gente fez um lançamento recente, super importante, que é só, vamos dizer assim, um processamento mais aprofundado dos dados que a gente tem no nosso banco de dados. Quer dizer, a gente já registrava continuamente, segundo a segundo, a frequência cardíaca de todo o exame, da noite de exame, desses 140 mil exames por ano. A gente desenvolveu, utilizando as técnicas atuais de inteligência artificial com redes neurais, a gente desenvolveu um algoritmo para detectar fibrilação atrial, que é um algoritmo, que é uma arritmia super comum, que tem uma correlação enorme com a apneia do sono e que precisa ser tratada. Então, aí a gente fala, para a apneia do sono, a gente é diagnóstico, não é só triagem. A gente é diagnóstico, a gente tem as validações clínicas. Para fibrilação atrial, a gente é triagem. E aí a ideia é encaminhar e aparecer também lá no portal, através desse assistente, indicações de cardiologistas para receber esses pacientes, para olhar isso, né? Aprofundar a investigação. Foi lançado agora no Congresso Brasileiro de Cardiologia desse ano, em setembro. Uau. E se for avaliar, isso é um alerta, inclusive, para o médico sobre essa deficiência, esse desajuste e assim por diante, né? Porque a fibrilação atrial é aquilo, né? Tem que anticoagular, né? Senão, isso pode causar um AVC. Né? Então, é importantíssimo. E a gente já está rodando esses exames e tem muito exame com FA, muito exame com FA. Uau, que incrível. E é muito bom ouvir, né, assim, tudo que aconteceu em todos esses anos, porque você vê, não basta você ter essa vontade, ter uma ideia genial, você teve um sócio, um parceiro aí que implementa muito as suas habilidades e vocês vêm renovando, inovando a cada dia, e é isso que eu sempre falo, que faz uma empresa se perdurar. Você não... É aquilo que um grande treinador de basquete fala nos Estados Unidos, as pessoas fazem a cesta e aí ele fica, next play. Não é ficar olhando, comemorando, não começamos de novo e continuamos, né? E vai a mesma pegada, então envolve, acho que essa pegada empreendedora nisso que você está falando, nos próximos projetos, no continuous improvement ali, né? Enfim, é isso aí. Agora, para a gente finalizar aqui a conversa, porque a gente ficaria mais tempo falando, e acho que vai ter oportunidade de explorar alguns temas no futuro. Se você fosse convidado para fazer parte de uma revista importantíssima e você tivesse que citar uma frase que traduz muito a sua trajetória e o impacto que você também quer deixar para o segmento da saúde e para os empreendedores, qual seria a sua frase? Acho um pouco daquilo que eu já comentei, né? Eu acho que quando qualquer coisa que você faz é bem feito, e aí tem que ter aquele prazer de fazer bem feito, não é fazer só para constar, para dar, sabe? Prazer em fazer bem feito. Quando a coisa é bem feita, a chance de não dar certo, isso envolve aí um monte de coisa, né? Envolve a persistência, envolve a ideia ser boa, ter mercado, você conseguir contratar as pessoas que vão fazer toda a diferença também, né? Esse é outro ponto, quer dizer, você tem que estar cercado de pessoas mais inteligentes que você, né? Então, acho que esse conjunto das coisas vai te permitir fazer bem feito. Se você conseguir
esse checkbox, fazer bem feito, a coisa vai para frente. Eu acho que para mim isso é claro, isso vale para todo mundo. O que a gente vê aí é isso que acontece com as empresas que avançam. Muito legal. Bom, muitíssimo obrigada. Conversa deliciosa e não só muito agradável, mas de grande educação aqui para todos nós, tenho certeza. Obrigada, Paz. Obrigado a você, Dani. E você que chegou ao final desse episódio tão especial do Dani Talks, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares, para que também eles tenham acesso a esse conteúdo tão relevante. E coloque aqui o que achou na pesquisa desse episódio. Quanto mais seguidores nós tivermos, mais convidados especiais como esse nós teremos. E até o próximo Dani Talks.